Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, compete-me apresentar o projeto de lei número 838/13, da autoria dos Verdes, o qual propõe à Assembleia da República a definição do regime e das condições em que a morte medicamente assistida não é punível. O projeto do Partido Ecologista Os Verdes visa assumidamente despenalizar ou descriminalizar, se quiserem, a morte medicamente assistida em circunstâncias muito específicas e a pedido do doente. É por isso que vou solicitar a todos os que ouvem esta intervenção que entendam a proposta dos Verdes nos exatos termos em que a apresentamos e não como se ela contivesse disposições e medidas que não contém. A verdade é que quando, nos Verdes, decidimos apresentar uma proposta, intenção que manifestámos logo no debate da petição número 103/13, criámos um grupo de trabalho, coordenado por Francisco Madeira Lopes, que foi incansável na auscultação de muitas pessoas, fundamentalmente da área da saúde e do direito, assim como na reflexão que realizámos internamente no seio dos Verdes. O regime que propomos para a regulação da morte medicamente assistida, sob condições muito restritas e específicas, está, pois, devidamente ponderado como proposta e contributo para o debate e não pode ser subvertido na sua leitura para se dizer que se propõem coisas que não constam do projeto. É só com essa dose de seriedade que o debate se poderá fazer. Vamos, pois, à apresentação do que o PEV efetivamente propõe, mas não sem antes deixar duas breves notas. A primeira nota para justificar uma posição já expressa pelos Verdes de que o debate destes projetos deveria ser feito com tempo, mas a tempo. O que é que os Verdes querem dizer com isto? Há etapas que devem necessariamente ser percorridas e em nada se ganha com a pressa da discussão e da decisão. A margem de aceitação da proposta que o PEV apresenta será tanto maior, estamos em crer, quanto mais as propostas forem conhecidas e ponderadas. Neste processo existem 3 etapas que importa percorrer com o tempo devido. A primeira foi aquela em que o debate se fez, muito impulsionado pela petição já referida, e onde se debateu a morte medicamente assistida mais na ordem dos princípios, sem as propostas concretas em cima da mesa ou apenas com 1 ou 2 propostas em cima da mesa. A segunda etapa é aquela onde todos os projetos anunciados estão formalmente apresentados e onde a reflexão já se faz com base nas propostas concretas e diferenciadas em alguns aspectos importantes. Era essa a fase que deveríamos estar a percorrer agora com tranquilidade. É a fase onde estão a surgir publicações a propósito dos projetos apresentados, onde diversas entidades estão a emitir parecer, onde o Grupo Parlamentar dos Verdes continua a receber contactos para envio do projeto para que associações nacionais, regionais e locais possam produzir reflexão sobre o que está proposto. A terceira etapa, na perspectiva dos Verdes, deveria dar-se no início da próxima sessão legislativa, ou seja, a partir de setembro, e corresponde àquele que deveria ser o início do processo legislativo, onde se inclui o debate em plenário e que, em caso de aprovação dos projetos de lei, visa já a construção participada, esperamos, e é claro, na nossa perspectiva, de um texto conjunto a partir da totalidade dos projetos apresentados. É a fase, digamos assim, da construção do texto da lei propriamente dito. Entendeu-se, contudo, agendar para hoje a discussão dos projetos sobre a morte medicamente assistida, com a ressalva da posição dos Verdes sobre os tempos de debate e reflexão que aqui deixei expressa. Arrastámos também o nosso projeto de lei para este agendamento, para o dia de hoje, e aqui estamos, preparados para o debate. A segunda nota prévia que aqui gostaríamos de deixar, antes de entrar propriamente na apresentação do projeto dos Verdes, é de que não esperem de nós a arrogância de afirmar que a discussão sobre a morte medicamente assistida é fácil, objetiva e que não mexe com valores profundamente enraizados na nossa sociedade. Com efeito, assumimos que se trata de uma questão sensível, delicada, trata-se de tocar o bem jurídico que é a vida. O que não podemos fazer, contudo, na perspectiva dos Verdes, é confundir o lugar do direito à vida no nosso ordenamento jurídico, como direito fundamental que é, com um pretenso dever ou obrigação de continuar vivo, mesmo quando uma pessoa tem a perspectiva que é sua, pessoal e intransmissível, de apenas ter a esperar mais sofrimento
porventura ainda mais atroz do que aquele que já sofre há alguns anos, em que a pessoa já não reconhece na sua própria vida a dignidade mínima na sua condição de pessoa e de ser humano. Não esperem, entretanto, também dos Verdes, um baixar de braços em processos legislativos difíceis, onde é preciso assumir que há que empreender cautelas para que determinados limites não sejam ultrapassados, para que não se deslize para lá do que se pretende prever e, por isso, também se torna compreensível que se entenda restringir a morte medicamente assistida a situações excepcionais e a um processo ponderado, cuidado e respeitador, sobretudo, do doente. É por isso, então, necessário perceber um conjunto de princípios que nortearam os Verdes na elaboração deste projeto de lei e quais foram os limites que traçamos. O nosso edifício jurídico-constitucional assenta na dignidade da pessoa humana, na dignidade de cada ser humano em concreto e de todos por consequência, o que implica o respeito pela autonomia pessoal num contexto social. Colocados perante um caso concreto de uma pessoa que padece garantida e inequivocamente de uma doença sem cura, irreversível e fatal, causadora de um sofrimento intolerável e atroz que, sabendo conscientemente que a agonia tortuosa é a única expressão de vida que conhecerá até ao dia da sua morte, pede que, por compaixão, lhe permitam não continuar a viver essa realidade e que a ajudem a antecipar a morte de forma tranquila e indolor. Pergunta-se se a garantia da dignidade desta pessoa não passa por aceder ao seu pedido, desde que com a certeza que ele é consciente, genuíno, convicto e livre. Deverá o Estado determinar que uma pessoa nesta condição perde a sua autonomia, a sua dignidade, a sua liberdade de decidir sobre si mesma e sobre a sua própria vida, obrigando-a a sofrer atrozmente quando não existe outra solução, quando nenhum médico nem nenhuma técnica lhe podem erradicar essa dor e a situação em que está? Em casos extremos e com garantia de profunda consciência e capacidade por parte da pessoa em causa, não se trata de o Estado desproteger a pessoa do direito à vida. Trata-se antes de respeitar a vontade do titular do direito à vida. E trata-se de não lhe impor o dever ou a obrigação de viver a sofrer grave e intoleravelmente. É nesse sentido que os Verdes propõem que se despenalize a morte medicamente assistida em situações extremas e em condições muito bem definidas. Que fique, portanto, claro que esta proposta não implica obrigar ninguém a escolher a antecipação da sua morte ou que alguém decida pela pessoa em causa. Ninguém pode, de acordo com a proposta dos Verdes, ser sequer incitado ou aconselhado a fazer essa opção. De resto, a garantia de não influência ou opressão de qualquer ordem sobre a pessoa em causa é um pressuposto que os Verdes acautelam no projeto que apresentam. Na perspectiva dos Verdes, tanto deve ser respeitada a vontade de uma pessoa que não conceda a antecipação da sua morte perante uma situação limite de dor e sofrimento intolerável, causados por doença terminal ou lesão ampla e irreversivelmente incapacitante, como deve ser também respeitada a vontade de outra pessoa que, nessa mesma situação, decide que a mesma acabe, breve e tranquilamente, através dos procedimentos da morte medicamente assistida. É a vontade da pessoa, portanto, que deve ser respeitada e, para isso, o Estado não deve proibir a possibilidade de se fazer essa opção em situações extremas e com processos muito bem definidos. O que se visa efetivamente garantir é que o princípio da proibição de atender à liberdade e à vontade da pessoa dê lugar ao respeito pelo princípio da sua dignidade e da sua autonomia e da sua soberania enquanto pessoa capaz e consciente de determinar e escolher o que quer ou o que não quer da sua vida. Chegados a este ponto, há sempre quem argumente que o que se pretende é trocar os cuidados paliativos pela morte medicamente assistida e que se vai começar a pôr termo à vida das pessoas que estão em fase terminal da vida. Nada mais intolerável e fora do contexto da proposta dos Verdes. Uma coisa em nada implica com a outra.
Existe uma lei de bases dos cuidados paliativos. Se não há maior investimento nesses cuidados, assim como nos cuidados continuados, é porque houve, ao longo dos tempos, quem trocasse esse investimento por valores do déficit e metesse sempre o déficit à frente de tudo. Que fique claro que a proposta do PEV em nada, em absolutamente nada, contribui para reduzir, aligeirar ou desresponsabilizar o Estado relativamente ao seu dever de garantir o acesso dos doentes aos cuidados paliativos e de assegurar uma boa rede destes cuidados com o objetivo de prevenir e aliviar o sofrimento físico, psicológico, social, espiritual e melhorar o bem-estar e o apoio aos doentes e às suas famílias quando associada a doença grave ou incurável em fase avançada e progressiva, como determina a lei. Não é a despenalização da morte medicamente assistida a pedido do doente e em casos extremos que vai retirar um cêntimo que seja ao investimento nos cuidados paliativos, até porque não implica a contratação de mais médicos ou enfermeiros, nem investimento em equipamento hospitalar. Aqui do que se trata é de permitir que uma pessoa, em casos muito bem definidos, decida o que fazer do fim da sua vida. Não é o Estado que deve decidir por ela, é a própria pessoa que deve decidir, desde que garantidos determinados pressupostos, levando a que seja respeitada a sua vontade, capaz, expressa e instante. Sublinhamos então alguns dos pressupostos exigidos na proposta dos Verdes. Só pode pedir a abertura de um procedimento de avaliação de morte medicamente assistida quem se encontra em situação de profundo sofrimento decorrente de lesão amplamente incapacitante e definitiva ou doença grave e incurável, encontrando-se em estado terminal. O pedido só pode ser feito por doente com idade igual ou superior a 18 anos, com nacionalidade portuguesa ou com residência legal em Portugal, que se encontra a ser acompanhado e tratado em estabelecimento de saúde do Serviço Nacional de Saúde. O pedido não pode, por isso, ser feito por menor ou por seu representante legal. Não pode ser atendido um pedido de doente que sofra de doença mental ou psíquica ou que seja considerado incapaz de compreender a sua situação e de tomar sozinho decisões sobre a sua vida. A capacidade de o próprio decidir é determinante. De resto, de acordo com o projeto de lei dos Verdes, se, numa determinada fase do processo, o doente ficar inconsciente, os procedimentos relativos à morte medicamente assistida são interrompidos de imediato. O pedido do doente tem de preencher cumulativamente as seguintes condições: ser sério, tem de se revelar sincero e verdadeiro; ser livre, não pode ser condicionado, influenciado ou coagido por outrem; ser pessoal, tem de corresponder à vontade manifestada pela própria pessoa; ser instante, tem de ser atual e não pode ser diferido no tempo; ser expresso, tem de ser claro e inequívoco, não podendo ficar implícito ou subentendido; ser consciente, tem de provir de pessoa plenamente capaz de compreender e decidir; ser informado, tem de revelar plena compreensão sobre os procedimentos e consequências que decorrem do pedido, previamente informados e explicados por médico. Para além disso, o pedido do doente tem de ser reiterado, tem de ser manifestado pelo menos 4 vezes por escrito. No primeiro pedido, antes da pronúncia da Comissão de Verificação, após o parecer da Comissão de Verificação e imediatamente antes da consumação da morte medicamente assistida. Por outro lado, o pedido do doente é avaliado por uma comissão de verificação composta por 3 médicos, 2 enfermeiros e 2 juristas, com base num relatório positivo do médico titular e de um médico psiquiatra e, eventualmente, de outros médicos que se considere útil. Poder-se-á dizer que estas etapas a percorrer se tornam compreensíveis face às certezas que é preciso assegurar. Contudo, o projeto do PEV, rodeado de cautelas e garantias, também não acaba por eternizar a avaliação do pedido num extenso inferno burocrático que aumenta a ansiedade e o sofrimento do doente. Neste aspecto, parece-nos que propomos um processo cauteloso e equilibrado. Senhoras e senhores deputados, se estiverem garantidos todos os pressupostos previstos na lei, é ao doente que compete escolher se a administração da substância letal, de forma indolor e tranquila, é feita pelo médico ou pelo próprio doente, com assistência médica. Como se verifica, para os Verdes, a morte medicamente assistida, a pedido do doente, deve constituir um processo clínico cujo desenvolvimento, não prescindindo de um médico titular do processo que o acompanhe até ao final,
deve envolver outras instâncias, garantindo a partilha de responsabilidades e de segurança na aferição da situação e no cumprimento dos critérios legais. Garante-se, assim, a participação no processo de vários intervenientes, numa lógica de decisão do doente, mas acautelando a ponderação de uma equipa de pessoas com solidez ampla de conhecimentos e de experiência que não deixarão o doente à sua sorte, antes o respeitarão na sua dignidade. É evidente que, nestas circunstâncias, os verdes acautelam o direito à objeção de consciência dos médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde, mas prevêem também que seja assegurado ao doente o seu acompanhamento por médico que não seja objetor de consciência. Há um aspecto no qual o projeto de lei dos verdes se distingue quando determina que a morte medicamente assistida só pode ser assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde. Os verdes fazem essa proposta deliberadamente para afastar o setor privado, que pela sua natureza visa a obtenção de lucros, dos procedimentos de morte medicamente assistida. Esta é a forma de garantir que a morte medicamente assistida não se torne um fator de negócio no nosso país. Essa é uma garantia que, para os verdes, deve ficar assegurada e, por isso, propomos que este seja um procedimento apenas possível através do serviço público. Senhoras e senhores deputados, a morte é algo que consideramos, em geral, profundamente chocante. A morte da qual passamos a vida toda em condições normais, a fugir e a temer. A morte é, na nossa cultura, assustadora. As mesmas palavras poderíamos usar para a dor e o sofrimento profundo, incapacitante e insuportável, resultante de doença incurável, fatal e terminal. É algo que consideramos absolutamente chocante, passamos a vida a temê-lo e é sempre assustador. A morte é mais temível do que o sofrimento totalmente atroz decorrente de doença fatal? A resposta dependerá de cada pessoa em concreto. E é essa liberdade de uma pessoa e só dessa pessoa decidir sobre o que suporta ou não suporta num limite de vida, em condições muito específicas de doença terminal, que os verdes entendem que o Estado tem o dever de garantir. O Partido Ecologista Os Verdes apresenta este projeto de lei como um contributo concreto para a reflexão que se impõe materializar, mas também para que se decida, em termos perfeitamente delimitados, sobre as situações extremas em que pode ocorrer a morte medicamente assistida. A iniciativa legislativa dos Verdes é um contributo para a reflexão e para a decisão. Não se trata da atribuição horrível, hedionda e impensável de um direito de alguém tirar a vida a outrem. Do que se trata é do direito de alguém poder decidir sobre o termo da sua própria vida de forma abreviada e indolor e poder pedir a ajuda de um médico para o fazer, por não suportar que o sofrimento intolerável e atroz seja a única realidade que conhecerá até o final da sua vida. É de dignidade da pessoa humana, é de autodeterminação da pessoa humana que falamos no projeto de lei dos Verdes que agora apresentei. Muito obrigada.